Na Band FM, quem ama não esquece. Você é uma pessoa de fé? Daquelas que acredita que vai ser capaz de superar até os momentos mais difíceis da vida? Bom, eu não fazia ideia da minha força. Até precisar usar toda que eu tinha para um motivo maior, que me move para tudo nessa vida: a minha família. Antes de falar da família que eu construí, eu quero falar da que eu vim. A família onde eu nasci não era daquelas que a gente costuma idealizar, sabe? Com mãe, com pai dentro de casa. Eu tive, na verdade, uma infância muito dura. Depois que meu pai sumiu no mundo, eu e a minha irmã fomos deixadas também pela nossa mãe. Eu era muito nova e eu não entendi na época os motivos dela ter feito isso. E pra falar bem a verdade, até hoje eu não entendo. Eu cresci na casa de uma tia, mas desde pequena eu acabei assumindo a responsabilidade de olhar minha irmã mais nova. Acabou que a minha adolescência foi marcada por obrigações de uma mãe. Eu era mãe dela. Tudo isso poderia ter me traumatizado de uma forma que eu não quisesse nunca ter filhos, né? Mas foi o contrário. O que eu passei acabou despertando muita vontade em mim de ter um filho, de dar a ele tudo o que me negaram sempre, tudo o que me faltou. Um dia, quando já era até mais velha, surgiu uma oportunidade de viajar com uma grande amiga. Eu fiquei toda animada porque eu nunca tinha viajado antes, nunca tinha ido para lugar nenhum, principalmente para um outro estado. Então, sem nem imaginar que a minha vida mudaria para sempre, eu fui passar o final de ano com essa amiga no sul do país. E foi lá que eu conheci o Marcos. Ele era um morador da cidade e durante uma festa não parou de me olhar. Até veio falar comigo e a gente engatou um papo bem animado. Olha, Marielle, eu acho que deu pra você perceber que eu fiquei a noite toda te olhando, te admirando. Eu não sei se você tem alguém, mas eu queria muito ter a oportunidade de te conhecer melhor. Eu vim pra cá com uma amiga, de férias, né? Na verdade, eu não sou nem daqui do estado. E pra ser sincera, eu não tenho planos de conhecer ninguém por enquanto. Me desculpa, tá? Tudo certo, tá tudo bem, não precisa nem se desculpar por isso. Eu já imaginava que você não era daqui. E se você quiser alguém pra te apresentar a cidade, você pode contar comigo, viu? Na amizade mesmo, na boa, só isso. Eu pensei que ele fosse daqueles homens que juram, que só querem amizade e depois continuam insistindo, sabe? Querendo algo mais. Mas não. O Marcos ficou o resto da noite só conversando numa boa comigo. Ele contou que era de família alemã, que é bem comum ali naquela região. Falou como era morar lá e ficou bem interessado na minha história também. Confesso que eu até me arrependi daquele fora que eu dei nele no começo da conversa, porque ele mostrou ser um cara bem bacana. Então eu passei o meu número pra ele, mas tentei não criar nenhuma expectativa, sabe? Só que pra minha surpresa, logo no dia seguinte, ele me ligou e me convidou para um almoço. Eu topei, claro que eu topei. Nós nos encontramos, almoçamos, conversamos muito mesmo. E àquela altura eu já estava encantada pelo Marcos. Foi assim que a gente acabou se envolvendo. Acontece que aquela viagem tinha data para acabar. Eu precisava voltar para minha cidade. E foi bem difícil me despedir do Marcos. Foi difícil, na verdade, para nós dois. Mas a gente prometeu manter um contato e cumprimos. Mesmo depois de meses, eu e ele continuamos conversando todos os dias. E de vez em quando a gente até conseguia se visitar. Só que eu não tinha dinheiro sobrando, né, pra ficar viajando toda hora. E depois de um certo tempo, o Marcos resolveu me chamar pra mudar de vez pra cidade dele. Eu lembro que eu me tremi toda.
é que parte de mim dizia que eu deveria ir sim. E a outra parte ficava, sabe, com o coração apertado. Era uma decisão e tanto. Imagina, outro estado, sem ninguém conhecido. Mas eu resolvi me jogar de vez naquela loucura e fui atrás do meu grande amor. Eu achei que ia conseguir me adaptar. Mas eu logo percebi que seria bem mais difícil do que eu tinha imaginado. Como eu disse, o Marcos era de uma família alemã. Ele tinha um estilo de vida mais tradicional. E mesmo sendo no Brasil, aquela região, naquela cidade dele, nossa, parecia que eu estava em outro país. Eu juro, era muito, mas muito diferente de tudo que eu estava acostumada. Eu me sentia até excluída, sabe? Para começar, eu sou preta. Lá quase não tinha negros. E também eu sou de uma família muito humilde. Eu não tinha nada a ver com aquelas pessoas, com aqueles costumes, e eu tive problemas. Aliás, eu tive problemas demais. Até, por exemplo, para conseguir um emprego. Eu sentia, sabe? Eu percebia como as pessoas ficavam me olhando na rua. Eu aguentava tudo por amor. Mas aquilo me machucava demais, sabe? Pensa comigo, se hoje em dia a gente ainda vê o preconceito, a gente ainda sabe que existe racismo, imagina 20 anos, dentro de uma comunidade que era super tradicional. Eu só sabia chorar. Eu chorava dia e noite e eu só tinha o Marcos como companhia, eu só tinha ele para poder conversar, para poder desabafar. E eu pensei em desistir. E não foi uma vez só, não. Eu pensei em desistir tantas e tantas vezes que eu até acabei perdendo a conta. Como desistir de nós, Marielle? Eu sei, olha, o começo não é fácil. Essas pessoas são cabeças fechadas. Eu garanto pra você, isso vai passar, meu amor. Com o tempo, você vai se acostumar. Eu não sei, Marcos, eu não sei mesmo. Eu não imaginei que... Sei lá, eu achei que eu ia viver coisas boas aqui, sabe? Eu vim com o coração aberto, mas em todos os lugares que eu vou, eu sinto dificuldade de me encaixar. Até no mercado, eu vou comprar alguma coisa, as pessoas me olham torto. Isso é pequeno perto da gente. É pequeno perto do nosso amor. Olha aqui, a gente tá bem, não tá? Marielle, você é a mulher da minha vida, por favor. Você não pode desistir da gente. Eu tenho muita coisa para viver do seu lado, tenho certeza disso. E eu quero construir uma família com você. Eu pensava em desistir de tudo. Mas tinha alguma coisa que me prendia ali. Era como se eu soubesse que ele era mesmo o amor da minha vida, só podia ser. Então, mesmo sofrendo, eu fiz a escolha de continuar lá, de construir uma vida com ele. Eu não podia deixar esses julgamentos dos outros, essa discriminação toda por causa da minha cor, da minha origem, me privarem de ser feliz ao lado de quem eu já amava. O Marcos era um cara incrível. E eu sentia, sabe? Eu conseguia sentir aqui, ó, no meu coração que ia valer a pena. Então, aos poucos, a gente foi organizando o nosso casamento e, óbvio, né? Muita gente virou a cara. Não adiantava. Tinha gente que realmente não me aceitava ali de jeito nenhum. Mas foi justamente nessa época que a gente acabou descobrindo que eu tava grávida. Aí pronto, né? Até de interesseira eu fui chamada. Quanta coisa eu tive que aguentar. Nossa, como doeu, gente. Doeu muito. Muito. Eu não entendia como é que as pessoas podiam se incomodar tanto com a nossa felicidade. Não entendia. Bom, foi uma gravidez que não foi planejada, mas que foi recebida de braços abertos. O Marcos era louco pra ser pai, louco. E comemorou tanto, ele ficou tão feliz, ele ficou tão animado com isso. Foi sim um momento muito especial. E de muitas dúvidas também, claro. Mas eu sempre fui muito apegada a Deus, sabe? E aí eu pedi a proteção.
Eu pedi uma gestação tranquila, abençoada. Só que, depois dos primeiros meses, eu passei a ter muitas dores. Eu sei que uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali é até normal, mas a minha era uma dor terrível. Eu não conseguia comer nada, tudo me enjoava, tudo me fazia muito mal. E aí eu comecei a emagrecer. Imagina, emagrecer estando grávida, isso não é um bom sinal. E eu fui fazer alguns exames, eu estava muito apreensiva, mas o Marcos estava do meu lado. E foi essencial, sabe, esse apoio, essa calma que ele tinha naquela hora. Eu sentia que alguma coisa não ia bem, realmente eu fiquei sabendo que a minha menina estava correndo risco. Eu descobri que estava com deslocamento de placenta e que a situação era séria. Que a vida da minha filha estava correndo risco. Eu fiquei completamente apavorada com isso. Meu mundo caiu. E parecia que a qualquer momento eu ia perder a minha filha. Nada do que eu tinha passado até então, nenhuma das tantas dificuldades ou do sofrimento chegou aos pés do que eu estava passando naquele momento. Eu chorei tanto naquele hospital, tanto. Mas o médico me disse que eu precisava acreditar, que tudo daria certo. Como eu já disse aqui, eu sou uma mulher de fé, né? E na hora eu pedi para Deus me dar uma luz, me dar um sinal de que Ele estaria do meu lado. Eu fui embora do hospital desolada, acabada, segurando a mão do Marcos, que estava tão arrasado quanto eu. E foi quando eu olhei para o outro lado da rua que eu vi que tinha uma capelinha. Eu fiquei emocionada demais e eu entendi naquele momento que aquilo era um sinal de Deus. Então eu entrei junto com meu marido. Eu me ajoelhei aos pés da mãe de todas as mães, da nossa poderosa Nossa Senhora. E eu orei. Sabe, eu orei bem baixinho. Pedi para que ela viesse ficar ao meu lado durante essa batalha que eu estava prestes a enfrentar. E naquele momento eu prometi que se tudo desse certo do jeito que eu sei que só Nossa Senhora poderia fazer por nós, eu ia homenagear Nossa Senhora, dando o seu nome à nossa filha. Enquanto eu orava, eu sentia as minhas lágrimas, sabe, escorrerem descontroladamente. Eu não conseguia controlar. Era muita emoção que eu sentia. Eu só queria ter força para ter a minha filha do meu lado. Eu precisava ter. E foram meses, viu? Meses de muita angústia. Eu precisava repousar dia e noite. Eu precisava ser firme também. Eu sentia dores, eu sentia medo. E o Marcos foi tudo. Ele tomou as rédeas. Ele fez tudo por nós. Ele mostrou que estaria ali para enfrentar tudo comigo, que eu não estava sozinha. Ali, bem ali, eu entendi que tinha valido a pena não desistir de nós. Mesmo com todos os cuidados, a minha pequena resolveu tentar nascer antes da hora. Eu fui pro hospital naquela angústia, né? Com medo de não dar certo. Já o Marcos, ele é tão especial que ele estava confiante desde o começo. E como sempre, desde que soubemos da gravidez, ele estava ali, segurando a minha mão. Antes de eu entrar na sala de parto, a gente teve uma conversa que acalmou bastante o meu coração. Marília,
tô muito orgulhoso, muito mesmo. Muito orgulhoso da sua força, da sua garra, orgulhoso de você. Você vai ser uma mãe maravilhosa para nossa filha. Olha, eu quero te agradecer por ser assim, tão forte, por ter aguentado, por ser uma mulher incrível. Tá passando um monte de coisa na minha cabeça. Eu tenho medo. Tenho medo de não conseguir colocá-la no mundo. Eu tenho medo. Tenho medo da nossa pequena não nascer com saúde. Imagina, calma. Eu tô tão nervosa com tudo isso. Você se lembra da nossa promessa? A nossa promessa para Nossa Senhora. Lembro. Ela te ajudou até aqui e não vai soltar a sua mão agora, você vai ver. A nossa filha já é que nem você. Forte, guerreira. Vocês são duas guerreiras. E vocês duas vão conseguir. Eu entreguei aquele momento nas mãos da Nossa Senhora. Eu consegui me acalmar. Eu consegui. E eu fui para a sala de parto com fé de que ficaria tudo bem. Os médicos não me enganaram, não. Eles garantiram que fariam de tudo. Mas que era um parto de risco e que qualquer coisa poderia acontecer dali em diante. Qualquer coisa mesmo. Eu entrei acompanhada da minha esperança. Eu entrei naquela sala de parto acompanhada da minha fé e também de todo o amor que eu já sentia pela nossa filha. Foram horas de muita angústia, até que o meu milagre nasceu. E quando eu escutei pela primeira vez o chorinho da minha filha, meu Deus, que alegria! Foi como se eu estivesse respirando de verdade pela primeira vez em meses. Era um alívio, era uma coisa tão boa. A minha santa não me abandonou. E eu cumpri a minha promessa. A minha filha chama Camila Aparecida e é uma menina de muita luz. Eu e o Marcos somos devotos da Nossa Senhora e estamos contando a nossa história para lembrar que temos sempre um motivo para agradecer. Sempre temos. Ela não só nos deu uma filha, mas também nos presenteou com uma menina, a nossa caçulinha, a Maria Eduarda. Eu tive uma vida de muitos altos e baixos, mas eu me descobri como mãe, como mulher e como esposa. Eu não sabia que eu tinha tanta força para enfrentar o mundo, como eu sempre enfrentei e como eu sempre vou enfrentar. Por muitos anos eu desacreditei que eu teria um final feliz, que eu seria abençoada, ainda mais com tanto amor, com tanta felicidade. E eu não só fui, como eu ainda sou muito abençoada nessa vida. Eu quero hoje agradecer ao meu marido que, independente da situação, sempre esteve do meu lado. Quero também agradecer às minhas filhas, que já estão moças, que são orgulho da nossa casa, que trazem alegria. E eu quero agradecer a você, que escutou a minha história de fé. Eu espero que você tenha sentido a presença da esperança, do amor. Eu quero que você tenha sentido a energia que uma família pode ter. Eu espero que você tenha sentido também que é possível passar por cima dos obstáculos, porque Deus segura na nossa mão o tempo inteiro. E depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, de uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nessa vida nós nunca estamos sós.